A luta pela igualdade social e pela liberdade em várias vertentes e entre todos os cidadãos não é de hoje. No Dia Internacional da Mulher, as atenções são viradas para a ainda desigual distribuição de recursos e oportunidades entre elas e eles. A Casa de Saúde de São Mateus foi criada há 62 anos, curiosamente numa altura em que o movimento feminista ganhava um novo fôlego. Atualmente, esta unidade de referência na área da saúde, em Viseu, emprega direta e indiretamente cerca de 400 pessoas, na maioria, mulheres. Em termos de funcionários, devemos ter cerca de 75% de mulheres e 25% de homens. Felizmente somos um setor privilegiado. Temos mais de 70% de mulheres a trabalhar connosco. É com satisfação que vejo todas estas lideranças femininas que nós fomos construindo a trabalhar e a ajudar-nos a construir este lindo projeto na cidade de Viseu. A Casa de Saúde de São Mateus está inserida num grupo empresarial. Para a administração, a questão da igualdade não é uma prioridade, mas reconhece diferenças nos setores de atividade. Eu não penso nisso, nunca pensei. Aliás, em minha casa não há igualdade, porque também são 3 mulheres e eu sou sozinho. Por isso eu não penso sequer nisso das igualdades, das cotas, que eu não concordo com as cotas, acho que é por mérito. O nosso outro setor é mais pesado, que é a construção civil e metalomecânica e betões. Aí os números são ao contrário. Provavelmente 80% de homens e 20% de mulheres. Aliás, ainda sou do tempo que não havia mulheres nenhumas a não ser a recepcionista do escritório. E não foi assim há tanto tempo. No meu dia-a-dia acabo por lidar com bastantes mulheres, até porque na área em que exerço, as mulheres, tanto a nível das assistentes operacionais como enfermeiras, são bastantes. Já que lida com tantas mulheres, quais são as dificuldades que elas mais referem? Volta e meia é-me referido que sentem alguma discriminação pelo facto de serem mulheres naquilo que é a prestação de cuidados, haver alguns homens que ainda as veem como não iguais. Eu noto que há sempre essa maior dificuldade, é de conjugar as circunstâncias da família com depois o trabalho. Porque tenho que ir ao médico, e porque tenho que ir para aqui, tenho que ir para ali, tenho que tratar disto, tenho que tratar daquilo, e portanto acaba por ser isso. Essa é a grande guerra delas. Porque eu também, lá está, eu sou casado com uma enfermeira e também noto, quando nós temos 2 filhos, quando alguém fica doente, acaba por ser sempre ela que acaba por tomar a iniciativa de ficar em casa. Na nossa área da parte da fisioterapia, o facto de nós trabalharmos diretamente com utentes e com alguma proximidade, com o toque, por vezes leva a que elas sejam muitas das vezes mais expostas, de certa forma, ou que haja um contacto às vezes um bocadinho mais direto, e até a parte mais verbal, principalmente do sexo masculino, e acredito que essa seja das maiores desvantagens para a mulher. Em que áreas ou onde é que as mulheres têm mais jeito do que os homens? Todas. As mulheres pensam que os 2 hemisférios cerebrais em simultâneo, vocês conseguem fazer multitasking. Um homem só faz uma coisa de cada vez e mesmo assim faz asneira. A mulher tem aquele sexto sentido, tem aquela forma de estar que acaba às vezes por se aproximar e conseguir aproximar-se mais do cliente pelo sentimento, que nós homens se calhar somos mais frios. Acredito que, maioritariamente, que haja uma igualdade de género mesmo no desempenhar de funções. Contudo, sei que há algumas tarefas, como a parte da pediatria, por exemplo, ou até a parte mais geriátrica, em que elas acabam por não sei se de uma forma, por terem uma maior capacidade de cuidar ou de empática, conseguirem ser um bocadinho melhores até do que os homens, sim. Comunicação, às vezes elas são mais perspicazes que nós. No atendimento do sexo feminino também tem um bocadinho mais de cuidado. Provavelmente tem mais sensibilidade para algumas questões, provavelmente tem mais intuição para algumas questões. São muito mais organizadas que homens, pelo menos é a minha percepção. São mais flexíveis e estão muito mais preparadas para a inovação. Justifica-se que se continua a assinalar o Dia Internacional da Mulher? Justifica, porque a realidade é que ainda não adquiriram os direitos de igualdade de género, que há pouco lhes falava, ainda não estão perfeitamente adquiridos, por isso, sim. E é felicitar uma luta tida ao longo dos anos para que se conseguisse obter o que hoje já tem, mas ainda precisamos de trilhar outro caminho. Eu acredito que sim, porque ainda existem algumas desigualdades, apesar de cada vez serem menores, mas ainda conseguimos ver que, portanto, para a mulher ainda existe uma grande necessidade de ter que reivindicar os seus direitos, reivindicar a igualdade salarial, por exemplo, que cada vez menos isso acontece, mas que ainda existe. Eu acho que sim, por motivos históricos. Efetivamente, as mulheres, olhando para trás, tiveram um grande fardo e uma grande luta para chegarem onde estão hoje.
E, portanto, acho que as mulheres conseguirem ser mães num mundo de trabalho tão competitivo como hoje e terem que concorrer com os homens pelo local de trabalho, pela eficácia, ter que fazer tudo igual. E por mais que queiramos que os papéis sejam iguais no mercado de trabalho, acho que cada vez mais são. Mas as mulheres em casa, de uma forma geral, ainda acabam por ter mais responsabilidades, nomeadamente com os filhos e muitas vezes também com a casa do que os homens. Portanto, apesar de hoje em dia essa diferença ser cada vez menor, compreendo e respeito e eu próprio celebro o Dia da Mulher. Segundo a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, em Portugal, as mulheres são em maior número, com mais habilitações académicas, predominando nos cursos de Educação, Ciências Sociais e Saúde, mas a percentagem diminui quando se fala em cargos de chefia e de decisão política. Continuamos todos a achar, as mulheres inclusive, que às vezes continua a ser mais frágil. Quando é mais frágil, isto tem dois sentidos, não é? As mulheres sentem-se às vezes com mais dificuldade a passar para cargos de liderança, como estamos a dizer, e as pessoas em acreditar nelas. Mas isso pode ter a ver também com fatores circunstanciais. Nós também sabemos que muitas vezes as pessoas nesta fase inicial da carreira acabam por divergir naquilo que são os seus interesses, aquilo que são as suas vocações, aquilo que são os seus objetivos de carreira. E nós sabemos que, se calhar em todos os setores, mas na saúde em particular, os lugares de topo, os lugares de chefia implicam muitas vezes uma disponibilidade, uma dedicação que não deixa espaço para muito mais. A luta por melhores condições de vida, de trabalho e pelo direito ao voto estiveram na gênese do Dia Internacional da Mulher no início do século passado. Os tempos são agora outros, mas a necessidade de comemorar as conquistas e relembrar que o caminho se faz caminhando mantém-se. Eu andei em Engenharia Civil, havia 1 ou 2 mulheres num curso de 300 e tal pessoas. Hoje, se calhar é meio-meio, se não for o contrário. E é por mérito das mulheres também, não é por mérito... Ou por desmérito também deles, não é? As duas coisas conjugadas. Eu tenho muitas mulheres no trabalho, em casa tenho muitas mulheres, só tenho filhas, por isso eu tenho a sorte de ser privilegiado. Mas nós sabemos, e vamos acompanhando a nível internacional, que este é um tema que nós temos que bater, temos que chamar para a praça pública, temos que conversar, temos que discutir, para ver se deixa de ser tema. Portanto, antes de mais, agradecer a todas as mulheres por serem mães e depois felicitá-las pelo que foram conseguindo ao longo destes anos, porque olhando para trás, para o que vemos e para o que nos contam, as mulheres sofreram muito ao longo de muito tempo para chegarem onde agora estão. Continuem um bom trabalho, essencialmente sejam felizes, que nós precisamos muito delas. Muito obrigado por pertencerem à nossa equipa, à equipa Casa de Saúde. Somos todos Casa de Saúde, neste momento somos todas Casa de Saúde.